Muito boa noite. Está no ar o nosso Linha de Fogo aqui pela nossa UniTV. A direção técnica de Lucas Felipe e toda a sua equipe. Também a direção geral do programa do professor e jornalista Hildo Silva. A apresentação desse seu amigo Haroldo Silva Oldura. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. O Linha de Fogo hoje, especialmente, ele convidou um jornalista que eu tenho o maior carinho, a maior estima, pela sua capacidade também de analisar, principalmente os números da última eleição. É que o Linha de Fogo vai fazer nesta noite, neste programa. Vamos analisar o resultado das eleições aqui em Tubarão e também da região. Agora, a eleição já passou. O que daqui para frente podemos esperar do novo prefeito da cidade de Tubarão? Professor jornalista Hildo Silva, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Linha de Fogo. Muito obrigado, Dura. É um privilégio poder estar aqui nesse programa que nós ajudamos a idealizar, a construir há 3 anos. Neste mês de outubro está completando 3 anos. O professor, é um prazer, 3 anos, né? Muitas boas entrevistas, né? Mas as entrevistas mais doídas, por incrível que pareça, é a entrevista política. Porque existe uma série de interpretações de comprometimento do apresentador com o candidato, do candidato com o apresentador. É muito difícil. No jornalismo político, isso também acontece? É muito difícil, porque é preciso ter coragem para fazer as avaliações corretas, não pensar na avaliação que será feita sobre a fala, porque a fala já é uma avaliação. Então, a menos que se queira ficar de bem com todos, é muito difícil o jornalismo político. O professor, o senhor está há muito tempo, jornalista Hildo Silva, na cidade de Tubarão. E várias eleições já passaram pelo seu currículo. Como é que o senhor viu esta eleição? Como o senhor analisa esta eleição do último dia 6 de outubro? 20 anos eu estou em Tubarão, Dura. 2004 eu vim para trabalhar na universidade. Em 2005 eu mudei para cá, então daqui 6 meses eu vou completar 20 anos de ter vindo para cá, mas há 20 anos eu atuo na cidade, convivo com a cidade, com as pessoas da cidade. Essa eleição foi atípica. Ela teve um comportamento, uma educação do eleitor nunca vista. O eleitor foi obediente à legislação, obediente às regras. Os candidatos foram obedientes às regras. Não houve sujeira, não houve espalhar santinho, não houve confrontos nas ruas. Foi tudo muito cordato, foi tudo muito civilizado. Este foi o trabalho. Na cobertura jornalística, nós interpretamos de 2 formas. A UniTV fez um trabalho aqui sob minha orientação, sob meu comando, que foi de dar espaço para todos. Nós demos espaço para todas as pessoas, todos os candidatos. Aquele candidato que não veio à UniTV foi porque não quis vir à UniTV. Nós abrimos 11 debates, foram 3 debates para a cidade de Tubarão, o primeiro e o último, aos candidatos da cidade de Tubarão, 1 para vice-prefeito. Então nós temos 3 debates em Tubarão, 2 abertos pela televisão e os demais pela internet. E mais 9 debates, mais 8 debates com cidades fora de Tubarão. Então foram 9 cidades, incluindo Tubarão 2 vezes para prefeito e 1 para vice. 9 cidades, 8 cidades aqui dos arredores da cidade. Então, isso, nós abrimos espaço para todo mundo. Além desses debates, nós fizemos entrevistas nos telejornais, vieram todos de cada cidade, e fizemos entrevistas com 25 minutos, com cerca de 60 candidatos. Além do Linha de Fogo, este programa que abriu espaço por cidade. Então, se viesse um, viriam todos os candidatos daquela cidade. Então, essa é a nossa demonstração de que nós não tínhamos lado. Nós temos a torcida pessoal, aquela do coração, aquele voto que a gente depositou na urna. Do cidadão. Mas isso não pode passar para a televisão. Tu não fizesse isso aqui na televisão, eu não fiz isso aqui na televisão, o jornalismo foi obediente a essa regra de imparcialidade. Nós abrimos espaço para todos os partidos.
Não importa qual eu goste ou qual eu não goste, todos tiveram igualdade de tratamento aqui. No debate para a Prefeitura de Tubarão, nós criamos uma sala para cada candidato. Colocamos ali água, café, suco, lanche, refrigerante. Nós atendemos todos com o mesmo privilégio. Todos foram nossos convidados na nossa casa. E isso nos deu tranquilidade para tocar o processo. E não houve queixas. A OAB e advogados nos ajudaram a fazer o regramento do debate. Então, nós fizemos um trabalho muito isento. Não é possível dizer que é 100% isento, porque nós trabalhamos num grupo de cerca de 20 pessoas para cada debate e pode ter havido um deslize meu, ou de algum colega, ou de algum profissional que trabalha aqui, mas nós trabalhamos diuturnamente para que isso não acontecesse. Professor, 73,3% foi o resultado das urnas pró-Sorato e Denis Mattiola. O que tirar de lição, o que poder falar deste resultado histórico aqui nas eleições, das últimas eleições de Tubarão? Muito prefeito, indo à reeleição, não atingiu esse percentual de votos. Isso coloca sobre a cabeça do prefeito Sorato, na hora que ele deitar para dormir, na hora que ele levantar para ir trabalhar a partir de 1º de janeiro, já agora na organização do futuro governo, coloca sobre a cabeça dele e do Denis Mattiola uma responsabilidade muito grande. Eles tiveram mais de 7 votos de cada 10. Isso é importante para ele. Um jovem político que venceu uma eleição em 2020, venceu uma eleição em 2022, venceu uma eleição em 2024. São 3 eleições em 4 anos. Isso é extraordinário. A marca Sorato, eu já dizia para ele quando ele era secretário há alguns anos, a marca Sorato é uma grife na cidade. E ele soube aproveitar isso e fez um trabalho muito bom. É preciso analisar a campanha para ver por que o Sorato chegou a isso. É preciso analisar a cidade para saber por quê. Um ponto que não se pode discutir é confiança. O eleitor confiou. Ah, mas o eleitor quer mudança. E confiou que o Sorato fará essa mudança. O eleitor quer desenvolvimento e confiou que Sorato é o instrumento desse desenvolvimento. Então, o prefeito eleito, ele terá essa responsabilidade. E é grande a responsabilidade. Ao mesmo tempo em que, sem avaliar as 3 candidaturas, o Sorato com 73%, outras com menos de 27%, as duas juntas. Isso mostra erros estratégicos, isso mostra caminhadas, isso mostra perspectiva. Pelo lado do eleitor, houve encantamento pela leveza, pela graça, pela alegria, pelas propostas, pela postura do então candidato hoje prefeito eleito. Agora, podemos analisar também que poderia ter entrado nas urnas essa virada de página dos últimos acontecimentos na cidade e na região. O caso de Imaruí permaneceu o prefeito envolvido naquela situação toda. Em Tubarão, nós tínhamos discutido em mesas muitas vezes que o ex-prefeito Juarez Carlos Ponticelli, como candidato a vereador, seria o mais votado. E isso não aconteceu. O que deve ter acontecido nessa caminhada, nesse meio? 2 respostas nessa pergunta, Dura, se me permite. Uma delas é a eleição do prefeito Sorato. Claro. Não acredito que seja, o eleitor não votou no Sorato, porque é a primeira vez que o Sorato será prefeito. Ele não foi prefeito. Então, ele foi vereador, ele foi deputado estadual, foi secretário, ele não foi prefeito. É uma aposta do eleitor que um jovem dinâmico será um bom prefeito. E isso está na cabeça das pessoas. Não dá para assinar que não poderemos ter problemas. Nós torcemos para que não haja problema. E a Câmara deve fiscalizar para que não haja problema. Porque se a Câmara não fiscalizar, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça e outros organismos farão essa fiscalização. Também a imprensa pode fazer essa fiscalização. Eu não estou dizendo que teremos problemas. Eu estou dizendo que o eleitor não pensa nisso na hora de decidir. O eleitor viu e comprou aquilo que está posto. O Sorato eleito vereador, alguns já disseram, Sorato prefeito, porque era lógico, porque lá em 2020, o
Juarez Ponticelli não poderia ir à reeleição. Não porque teve o envolvimento ou a denúncia nos casos que houve, mas porque ele já vinha de uma reeleição. E no Brasil, nos Estados Unidos, o presidente eleito 2 vezes nunca mais pode ser candidato a presidente. Nunca mais. No caso brasileiro, o candidato pode se eleger uma vez, ir para casa e voltar. Tá aí o presidente Lula. O presidente Lula cumpre 3 mandatos. Então, no caso brasileiro, pode. O Juarez Ponticelli, daqui a 4 anos, pode se candidatar. É um direito dele. Se ele não... Mas, professor, analisando agora politicamente o resultado das urnas, isso cacifa Ponticelli a ser daqui a 4 anos? Eu estou falando primeiro do prefeito, depois eu vou falar do Ponticelli. Né? Primeiro do prefeito. Ao Sorato compete fazer uma boa gestão, e eu estou dizendo que quando o Sorato se elegeu vereador, porque o Juarez não poderia ser, independente de operação mensageiro, o Juarez não poderia ser candidato a prefeito Sim, claro. No último domingo. Não poderia, ele já tinha sido reeleito. Então, o Sorato já surge lá em 2000 como um possível candidato. Ao vencer a eleição em 2022, o Sorato cresce ainda mais como candidato a deputado. E depois acontece o que aconteceu em 2023. Logo depois do Sorato eleito, o Juarez e o Caio sofrem problema. Aí surge o grande nome que vinha de 2020, 2022, em 2023 se consagra, se consolida como candidato possível. Eu sei que tu está fazendo sinal para mim, tu precisa fazer um intervalo, depois eu volto sobre o que aconteceu então com o Juarez Ponticelli. Com certeza. Nós vamos fazer um intervalinho rápido no Linha de Fogo, hoje aproveitando essa análise do professor Hildo Silva, jornalista Hildo Silva, aqui no Linha de Fogo. Já voltamos em seguidinha. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo aqui nesta quarta-feira, fazendo uma análise do pleito do último dia 6 de outubro aqui na cidade de Tubarão. Conversando hoje com o jornalista, hoje estou conversando com o jornalista Hildo Silva. Jornalista Hildo Silva, nós saímos do intervalo, o senhor ia começar uma análise sobre a participação do Juarez e o resultado no último pleito. O que dizer? O que falar? Só recapitulando sobre o Sorato. Sorato eleito em 2020 já aparecia como possível candidato à eleição de 2024. Por quê? Juarez não poderia ser reeleito, não por causa da Operação Mensageiro de 2023, porque ele já tinha sido eleito em 2016, reeleito em 20, não poderia ser candidato a prefeito em 24. Sorato eleito deputado, credenciava ainda mais o jovem político tubaronense, vereador, deputado, a ser o próximo prefeito. Aí vem a Operação Mensageiro, que tira o Caio Tokarski, o então vice-prefeito, da jogada. E isso afeta o patrimônio político do Juarez Ponticelli. Com isso, o Sorato se credencia, e é um pouco do reflexo do que aconteceu no 73,3% de votação. Não é tudo, mas ajuda bastante, porque ele ficou 4 anos surfando uma belíssima onda, onde ele chegou no último domingo à prefeitura. Do outro lado, o Juarez Ponticelli, lembra que quando ele foi preso por conta do envolvimento, da acusação de envolvimento na Operação Mensageiro, ainda não foi julgado, ainda não está condenado e a Justiça autorizou a candidatura, é porque ele não tem nenhum impedimento, que não aconteceu com o Célio Antônio, que estava sub júdice, com o Ney em Gravatal, que estava sub júdice, e os votos podem ser anulados depois da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que está cuidando dos 2 casos, aqui da nossa região, para falar, bem perto de nós. Então, o Juarez poderia ser candidato, como foi. Sim. 2 coisas aconteceram. O Juarez foi impactado pela prisão, o patrimônio político dele, o capital político do prefeito Juarez Ponticelli foi impactado pela prisão, e ele foi impactado durante a eleição por 2 fatores. Primeiro, ele saiu muito em cima do laço, ele saiu muito em cima da eleição, já não dava mais tempo de fazer uma candidatura como se deve, com pré-campanha, com aquele trabalho todo. Essa é a minha avaliação, veja. Não faz careta aí de que não concorda ou concorda assim. Não estou fazendo careta, professor. Então, o Juarez Ponticelli saiu muito em cima, o que não deu tempo de que todas as pessoas conhecessem que ele era candidato. Muita gente não sabia, e eu falei na semana passada
com um amigo meu que disse, o Juarez candidato não sabia. Então aconteceu... Mas foi amplamente divulgado. Foi, mas... Ele tomou todas as redes sociais, todos os programas de TV, tudo que como candidato. Mas tem gente que não... Mas ele já era conhecido. Tá, ok, mas tem gente que não soube da candidatura. Então, isso pode acontecer. Não dá para dizer que nós que trabalhamos com comunicação somos parâmetros sobre comunicação para a população. Perfeito, perfeito. O cidadão, não é comum, mas o cidadão que não trabalha na nossa área. Então, esse é um ponto. O outro ponto... Então, ele saiu tardiamente para a candidatura. O outro ponto é o já ganhou. O efeito do já ganhou é extremamente danoso. Então, assim, eu vou votar no meu candidato porque o Juarez está eleito. Imagina se o Juarez não vai ser eleito. Então, as pessoas pensaram isso e hoje, conversando nesta semana, segunda, terça e hoje, quarta-feira, eu conversando com amigos me disseram... Eu teria votado nele se soubesse que ele não chegaria, porque eu votei em quem eu votei, porque eu imaginei que ele estava eleito. Então, isso, eu estou dizendo que ele perdeu o patrimônio político por conta da prisão e da renúncia. Não foi julgado. E ele também teve o enfrentamento de duas condições. Primeiro, o tempo mais curto de campanha, por decisão dele, ele decidiu entrar quase no apagar das luzes do início das campanhas, e porque as pessoas podem ter assim, eu vou votar no meu candidato já que o Juarez está eleito. E o votar no meu candidato é um compromisso que as pessoas assumem. Quando as pessoas assumem compromisso, nós somos brasileiros, nós somos apaixonados por uma série de coisas. Uma delas, especialmente na política, é pelo político. A gente, quando gosta, vota. E se tu assumir um compromisso com o teu candidato, vem, mesmo que seja o Juarez pedir o voto, não, eu tenho um compromisso com o meu candidato, eu vou votar no meu candidato. O Juarez já está eleito. Então, isso pode ter atrapalhado fortemente. Veja que eu falei da questão criminal que o ex-prefeito enfrenta e não está condenado, e ele foi autorizado à Justiça Eleitoral a ser candidato, e a questão do capital político. Né? Então, ele foi um prefeito realizador, ele foi um cara que mudou a cidade, ele fez uma excelente administração, tem uma série de problemas, mas nós tínhamos 3 pontos, hoje nós temos 6 pontos, né? Contando aqui da frente da Unisul e da Fundação. Então, assim, o Juarez fez um trabalho digno quanto gestor, e isso credenciou ele. Aí tu complementou a pergunta. E o futuro? O futuro depende de uma série de coisas. Se nos próximos dias, meses e anos o Juarez foi condenado, ele vai enfrentar dificuldades para reconstituir a reputação. A reputação é aquilo que as pessoas veem na gente. Então, assim, a minha reputação é não é que eu sou careca, porque está todo mundo vendo, eu sou careca. Agora, eu sou um cara do bem, eu sou um cara que faz o bem, eu sou um bom profissional, isso é o que as pessoas pensam de mim. E se ele for condenado, ele enfrentará severas dificuldades. Se ele for absolvido, relativamente próximo da próxima eleição, isso pode ser um fator que o catapulte. As pessoas acreditam, as coisas passam. O Ibsen Pinheiro, no Rio Grande do Sul, foi cassado deputado federal, lá na operação dos anões do orçamento do Congresso Nacional. Anos depois foi absolvido, muitos anos depois foi absolvido, virou vereador em Porto Alegre e voltou a ser deputado federal, já falecido. Então, assim, é possível reconstruir. É bastante difícil, mas mesmo é mais difícil refazer tudo do que construir o novo. Então, é possível construir. Há controvérsias em alguns pontos em relação a que nós estamos comentando agora, porque há uma eleição de vereador também, mesmo que ele tenha feito em tempo hábil no dia 5 de agosto, sem problema, mas ele não trabalhou a pré-campanha. Podemos dizer que ele não fez a pré-campanha. Foi o que disse. Né? A pré-temporada, foi o que o senhor falou. Agora, o voto numa eleição para vereador é o cangote. É o cheiro do eleitor, é a conversa com o eleitor. E isso realmente foi uma estratégia que ele deve ter usado, que está sempre ao lado do candidato à majoritária, apresentando as suas boas obras que assim ele fez, mas não deu para ele esse tete-a-tete com o eleitor. Talvez devido ao tempo ou estratégia usada por ele. E também acredito, professor, que essa derrota, ao mesmo tempo, mesmo aquelas pessoas que ligaram para ele, se eu soubesse, eu votava em ti porque estava eleito, mesmo assim,
não deixa de ser uma derrota dentro do currículo político para quem foi, para quem tinha sido, já que seria candidato a governador, quem foi deputado e um bom deputado, quem foi, enfim, um prefeito e um bom prefeito. Isso, para mim, é uma derrota que deve balançar o futuro político de Juarez Ponticelli. É a minha opinião também, certo? E eu respeito a todos. 166 candidatos é muito difícil numa eleição para 15 cadeiras. Mas, mesmo assim, eu apostava que Juarez iria superar o placar histórico de uma eleição a vereador. E isso não aconteceu. Se a gente volta com o nosso terceiro bloco, em seguidinha, aqui no Linha de Fogo, conversando hoje com o jornalista, professor Hildo Silva. Voltamos já em seguidinha. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco aqui no Linha de Fogo, hoje fazendo uma análise, uma conversa com o jornalista Hildo Silva, na qual eu tenho uma grande admiração, um respeito. Eu me norteio em muitos comentários e muitas entrevistas com o professor, porque pela sua experiência, pela sua larga experiência. Por isso que ele fala mais do que eu aqui nesse processo, e é difícil. Muito obrigado, Dura, mas aqui é porque eu sou entrevistado. Aqui eu sou entrevistado. O senhor tem que ser mais comedido. Jornalista Hildo Silva, percebemos que o Sorato tem uma governabilidade de 11 vereadores. Isso também é uma coisa muito positiva para um governo, né? No sistema que nós estamos brasileiro, podemos dizer que vai governar tranquilo. Mas eu temo de que essa governabilidade tem que ter muito cuidado por não aceitar tudo do executivo. Esse é um problema que os vereadores vão ter que resolver e vão ter que dialogar. Eles vão ter diálogo franco agora. Uma mulher apenas, professor. Por que, na sua visão, na sua opinião, as mulheres, mesmo elas se candidatando, e tinha bastante mulheres agora, quase umas 50 mulheres candidatas, 50, 60, não conseguem se eleger, professor? Repetimos 2020, Dura. Repetimos 2020. Em 2020 foi eleita Lu Tokarski, que não foi a reeleição. Então, a eleição em Tubarão... Se bem que na Câmara, no decorrer dos 4 anos, tivemos a Ritinha, a Ritinha foram suplentes que assumiram as vagas por conta de uma série de questões. 7 vereadores deixaram a Câmara de 2020 para cá. 7. 2 não foram reeleitos. Né? Os outros todos foram reeleitos. Então, mas não é surpresa... É lamentável, mas não é surpresa que Tubarão não eleja 2, 3, 4 mulheres para a Câmara de Vereadores, porque nunca elegeu. Nunca elegeu. Sempre uma por legislatura. Aí sai alguém, vai para a secretaria e entram mais mulheres que são suplentes. Mas os eleitos são aqueles que saíram ontem com ou votos diretos ou coeficiente levando para a Câmara. Então, no dia, no ano que vem, quando eu assumir a nova Câmara, teremos uma mulher de novo. É uma pena, é lamentável. Não fosse assim, não teríamos uma lei para obrigar os partidos a colocar mulheres. É porque é uma tendência, é cultural. É cultural. Não é que o homem não vota em mulher. Mulher também não vota em mulher. É um problema cultural do brasileiro. Por que em Braço do Norte elegem mais mulheres? A irmã do falecido Toninho foi presidente da Câmara, 3, 4 mulheres na legislatura, porque lá tem uma colonização alemã. Então a cultura do alemão é diferente. Mesmo. É cultural, é cultural. Tubarão é muito pelo duro, né? Nós somos os descendentes dos portugueses. Tem uma colônia italiana, tem uma colônia alemã, mas o grosso, a maioria da população, tem a ver com a cultura açoriana e portuguesa. Até posso compreender e entender também dessa forma, porque são mulheres que, nessa eleição de 2006, mulheres fantásticas, que têm sempre algum trabalho na nossa sociedade, nos órgãos assistencialistas, enfim. Eu estranhei muito esse resultado. A cidade de São Martinho, Dura, pela segunda vez elege uma mulher. Leonete Loff já foi prefeita e agora Anelise prefeita. Isso. Lá em Santa Rosa de Lima, uma mulher. Lages, uma mulher. Nós aqui tivemos candidatas a mulher... Sara foi uma reeleição da mulher? A segunda vez, uma candidata.
Uma mulher candidata à prefeitura, pela segunda vez só, em 155 anos. Então é um problema que a sociedade tem que resolver. Não dá para dizer que as mulheres não tinham vibração, vontade, vigor, né? Competência. O problema está com o eleitor, não está com a candidata. Agora, professor, jornalista Hildo Silva, nesse resultado também, do dia 6 de outubro, as urnas mostraram, além da governabilidade, além da gente colocar apenas uma mulher nessa nova legislatura, apareceu também, que foi duramente criticado durante os debates aqui na UniTV e em outros órgãos de imprensa, a não presença de Jânio Cascais, que está fazendo o mandato tampão no processo eleitoral. Mas o partido de Jânio Cascais fez 5 vereadores, a maior bancada nessa eleição. O que o senhor atribui esse trabalho nos bastidores de Jânio Cascais na política? É verdadeira essa afirmação? É preciso avaliar a atuação do prefeito. É difícil suceder, difícil substituir o que vinha sendo feito pelo Juarez Ponticelli. O Juarez Ponticelli tinha uma facilidade na fala, tinha trânsito diferente do que se vê hoje. O Sorato terá condições de fazer um trabalho naquela condição. Houve uma condição toda. Prefeito de meio mandato em substituição, no mandato que foi disputado dentro da Câmara. Então, tem uma série de imposições e condições que pesam sobre a cabeça do prefeito Jânio Cascais. Ele não é o cidadão comunicativo, ele é um cara mais introspectivo, ele é um cara mais tímido, então ele não dá bola para o poder para circular e andar. Então, são características diferentes. Ele vai nos lugares onde ele tem que ir, ele faz o papel. Ele é o prefeito da cidade e foi eleito. Mas isso, de certa forma, colocou ele, não contra as cordas, porque o prefeito é o que dita, né? Ele teve maioria na Câmara e o partido dele, na hora da composição, enfrentou dificuldades. Teve saídas, né? Newton de Campos, teve entradas. O Newton de Campos seria vereador se tivesse ficado? Então teve uma construção. Ele precisou trazer gente de fora para organizar o partido dele. O doutor Jean, né? Então, ele trouxe gente de fora para organizar o partido dele. Inclusive, o adversário dele na disputa foi o candidato dele na composição com o Sorato. Na composição com o Sorato. A aposta dele, né, para o cargo de vereador, ele foi um dos mais votados. Então, vitorioso na eleição, sim. Um pouco é atribuição para a capacidade de articulação que o prefeito tem e um pouco é pelas forças do partido que ele o colocou para rodar. Então, nem tudo e nem nada. Ele teve equilíbrio, ele soube equacionar, né? O que foi muito criticado pela forma de condução da cidade, que é difícil, o mandato tampão, não dá tempo de tudo, dificuldade com recursos, uma série de questões que o prefeito é que tem que responder. Mas dá para dizer que ele é vitorioso da eleição. Primeiro, pelo assumir o cargo de prefeito. Está no currículo dele, prefeito eleito, de forma indireta, mas ele é prefeito eleito. Ele cumpre um mandato que uma renúncia castrou. Então, ele cumpre o mandato. Ele é prefeito da cidade de Tubarão. Ele organizou o partido. Ele organizou o partido para ter o vice-prefeito no próximo governo. Então, essa construção é da competência da articulação do prefeito. Mas desculpa, telespectadores, dessa tosse é muito trabalho, né? Na semana que antecedeu a eleição e também no dia da eleição. Mas essa geografia das urnas distribuída da seguinte forma: 4 vereadores do PL, 5 vereadores do PSD, 1 do União Brasil, 1 do MDB, onde compõe praticamente, digamos assim, o grupo de apoio, possivelmente, da governabilidade de Sorato. 1 do PT e 3 do Progressista, que, entre aspas, podemos dizer que serão a oposição a oposição do será governo. O PT São 4. Os 3 do Progressistas e o PT. Essa geografia, o senhor acha que o que se apresentou, o Sorato terá alguma dificuldade mais séria de dialogar com a Câmara de Vereadores? Só pelos números já se sabe que não.
Só pelos números já sabe que não, 11-4 está resolvido qualquer votação. Nenhuma votação precisa mais do que 11 para resolver as questões. O que se pode dizer? O professor Maurício, ele vai ser oposição, mas é um cidadão que trabalha pela cidade, ele está no 8º mandato. O Gelson Bento, da mesma forma, foi presidente, foi prefeito interino, é um cara que tem uma trajetória na política. O Zaga, da mesma forma. Então, o progressista, sempre que precisar votar pela cidade, o prefeito terá o apoio. Eu não estou defendendo, eu não estou falando em nome deles, eu estou falando pela trajetória deles o que vai acontecer. Sim. O que vai acontecer está muito claro. O Matheus Madeira, um jovem político, né, que preside o partido, que está num partido que está mais à esquerda, pode querer fazer um barulho, mas sempre que for em defesa da cidade, eu duvido que ele não vá com o governo, mesmo que o governo seja do PL do Sorato. Claro, para marcar posição em alguns momentos vai votar contra, mas em geral, quando tiver em jogo a qualidade de vida do cidadão, os 15 vereadores eleitos vão trabalhar pela cidade. No próximo bloco, nós vamos analisar a performance dos 3 candidatos a prefeito que concorreram nesse pleito. Porque nós aqui da UniTV, professor e jornalista Hildo Silva, nós acompanhamos, como o senhor narrou no começo, no primeiro bloco, desde a construção dessas candidaturas até o dia 6 de outubro. Voltamos em seguidinha com Linha de Fogo, nesta quarta-feira, hoje conversando com o jornalista Hildo Silva. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira. Hoje, fazendo uma análise nua e crua, realmente com o professor jornalista Hildo Silva, aqui no nosso Linha de Fogo. Jornalista Hildo Silva, bem rapidamente, como é que o senhor analisou, como é que o senhor analisa a pré-campanha e a campanha dos 3 candidatos? Rápidas palavras, porque os resultados das urnas a gente já sabe. Não vou perguntar por que o Stipe perdeu, fez apenas 16%. Eu não vou perguntar por que a Maristela fez 10% e o Sorato 73%. Mas, no global, o que aconteceu, professor? Como disse, por 2 oportunidades aqui nesse programa, e tenho manifestado nesse sentido, o Sorato ganhou uma eleição em 2020 e se credenciava para ser o candidato a prefeito porque o Juarez não poderia ser. Ele ganhou uma eleição em 2022 e se credenciou mais ainda, cristalizou aquele sentimento de que o Sorato poderia ser o próximo prefeito da cidade. E depois veio a Operação Mensageiro, que tirou o vice-prefeito, que poderia ser o candidato da situação, do Juarez prefeito, à eleição agora, o Caio Tokarski. Isso não aconteceu. Isso cristalizou muito a posição do Sorato, que vem para a eleição de forma leve, tranquilo, conversando, sem agressividade. Na eleição, uma campanha eleitoral, quem bate, perde. Isso é regra. Quem bate, perde. E o Sorato, sabendo disso, transmitiu confiança, equilíbrio, serenidade ao eleitor. Em contrapartida a isso, não restava outro posicionamento aos adversários e para o ataque. O Stipe, que assumiu a candidatura quando? Perto de maio. O Sorato está desde 2020 como sendo lembrado para ser o prefeito. Vem o Stipe, que concorreu em 2012, perdeu, concorreu em 2016, perdeu, não concorreu em 2020, e aí volta em 24, entrando em maio, muito em cima. A Maristela, o PT escolhe em maio o Olávio, o PT escolheu o Olávio, está notícia em todos os portais de notícia aqui na televisão. No dia seguinte, o Olavo vai para a televisão, para a rádio, dizer assim, eu não sou candidato, eu me coloquei à disposição, mas eu não era candidato. Não, aí, 2 semanas depois, escolhem a Maristela Francisco para ser a candidata do PT, e está lá o Olavo levantando as mãos do professor Paulão e da candidata, que não era conhecida. Se ela aparece na metade do ano passado e começa a fazer um trabalho, não estou dizendo que ganharia a eleição, mas não seria 10%. Porque o Olavo teve 40 e tantos % da votação da cidade. E quantas pessoas nós ouvimos nas nossas atividades, nas ruas, dizendo assim, se a Maristela não fosse do PT, eu votaria para ela. Vamos ter coragem de dizer isso. Porque ela disse
Para o PT, inclusive, como é que ela governaria? E o PT aceitou. O PT aceitou alguém mais moderado, alguém mais equilibrado, disposto a conversar com os empresários, disposto a conversar com a cidade. Então, isso foi o que aconteceu. Um ponto importante que tu insinuou no começo, não consegui falar, porque tu fala demais. O Sorato, na discussão, na declaração de aquela primeira gravação que fez e distribuiu para todo mundo, e a televisão estava lá, ele fez uma declaração: vamos enrolar as bandeiras e agora eu sou o prefeito de Tubarão. Ele já tem 7,3 de cada 10 pessoas da cidade, ele foi eleito ali, mas ele quer captar os outros 27. Então ele quer construir uma cidade a partir da união de todos. E isso vai passar pela Câmara, com os 4 vereadores eleitos que vão votar com ele no momento que for interessante para a cidade. E não vai adiantar nada votar contra, porque são 11 votando a favor, mas vão marcar a posição. Na geografia de prefeitos da Amurel, nessas urnas dia 6 de outubro agora, o PL passou a ser o protagonista em número de prefeitos eleitos. E nas maiores cidades. E nas maiores cidades da Amurel. Sim, perfeitamente. Da Amurel. Poderemos analisar e indicar, ou ter um indício, de que o PL terá candidato a deputado estadual para substituir Estênio Sorato em 2026? É possível, sim. Vamos falar quais são as maiores cidades. Imbituba, com Michel Peninha. Laguna, com Preto Cripa. 46% de votos cada um deles fez. O Claudir Bittencourt teve um pouco mais de dificuldade, mas na hora H ele chegou com quase 1% a mais. 100 e tantos votos à frente do Expedito. 130. 130 votos apenas à frente do Expedito, mas não importa. Se desse empate e ele é o mais velho, ele seria o prefeito. Um voto levaria ele para a prefeitura. O que ele queria era vencer. Não importa se de lavada ele venceu. E o Sorato, aqui em Tubarão, com 73. Então veja que toda a margem direita da BR em direção ao mar deu PL. E mais algumas cidades. Aí deu 13 de maio também, né? Algumas cidades menores, deu 13 mas de maio, que também... Deu a vice em Pedras Grandes, deu lá em São Martinho também, em PL, né? O vice em Pedras Grandes. O vice em Armazém. Armazém, Então, assim, 4 cidades que são as maiores da nossa região. Tirando o Braço do Norte, onde o MDB volta, né? Uma vitória do Ademir Matos com o professor Laurinho, o Lauro Boing, acabaram colocando na Amurel o PL como protagonista. Não tem dúvida que a Amurel e o Tubarão merecem ter de volta a segunda cadeira para deputado. O deputado Pepe Colasso, que trate de fazer um bom trabalho e se reeleger, porque o PL deve se organizar e buscar uma cadeira, talvez até com os vereadores que foram eleitos aqui em Tubarão, ali em Imbituba. Veja que o senador Beto Martins estava em Imbituba, onde ele vota, ele estava lá torcendo, votando, fazendo força para que o partido dele fosse protagonista na cidade. E a eleição de 2026, ela passa justamente pelo senador Beto Martins, do PL. Ela passa. Ele, na minha opinião, ele vai sentar na mesa e vai tomar uma decisão com o governador Jorginho Melo, que disse antes das eleições que o PL faria 100 prefeitos em Santa Catarina. Fez 90, professor. Perdeu algumas cidades grandes, né? Perdeu o Criciúma, onde o Bolsonaro esteve a pedido do governador. O próprio governador foi fazer um trabalho para apoiar o deputado Guide, mas não conseguiu. O Clésio Salvaro fez o 4º mandato, o 5º mandato, porque depois que ele saiu do 2º mandato dele também, e é um exemplo de três eleições, que pode a legislação brasileira, contanto que não sejam contínuas. Ele elegeu o vice, que depois acabou gerando problema e uma ruptura. Mas elegeu o homem forte do governo dele para ser o próximo prefeito. Lages, diversos outros municípios, o PL tentou e não chegou. Lages com a Carmen Zanotto, né, praticamente. Ela está no Cidadania hoje, mas provavelmente... Está alinhada, mas não é do PL. Alinhada, não é do PL. O prefeito de Joinville... Novo. O PL ganha em Blumenau com o deputado da causa animal lá. Ferrari. O delegado. O delegado. Então, agora tem uma situação que é muito clara, o João Rodrigues, o Jorginho já está de olho em 2026.
O governador já está de olho. Todo o esforço foi feito para isso. Todo o esforço foi Essa feito para eleição é para 2026. E aí João Rodrigues aparece com 83% de uma das maiores cidades de Santa Catarina, que é Chapecó. João Rodrigues poderá ser a bola da vez ou haverá uma composição com o Jorginho Melo? Pode haver uma composição com o Novo. O Novo. Junta Chapecó com Joinville, apesar que Joinville teve o apoio, né? Não, e a notícia que saiu terça-feira na Folha foi que Bolsonaro está migrando para o Partido Novo, né? Esteve lá. Com o Adriano Silva, esteve lá com o Adriano Silva. Está com as portas abertas. Jorginho, governador reeleito em 2026, depende do que acontecer nesses 2 anos. Ele tem muitos prefeitos do partido dele, inclusive esses novos prefeitos, quase 100 como tu traz, que vão precisar de muito apoio e muito suporte do Tesouro do Estado. Se não houver dinheiro para socorrer esses prefeitos novos e aqueles prefeitos que estão ali pedindo os dinheirinhos para tocar as obras, vai ser muito difícil. Resta saber como será essa segunda parte do mandato do Jorginho Melo para saber se ele chega com o mesmo vigor que tem hoje, porque aí o voto é nele. A eleição de Laguna, que o senhor acompanhou muito bem, nós também entrevistamos todos os candidatos, foi surpresa a eleição do Preto Cripa? Não teve pesquisas, um fenômeno que aconteceu nessas eleições, além da civilidade, não havia gente com bandeira na rua, não havia carreatas, não havia aqueles comícios, não havia aquela barulheira toda, placas nas casas, porque tudo foi limitado pela Justiça Eleitoral. Também não houve pesquisas que poderiam acreditar, pesquisas que poderiam ser referenciais, não havia, mas de sorte que o Mauro Candemil estava com muita força. Te pergunto, será que o Mauro não perdeu no episódio da sexta-feira com a prisão do vice, com o dinheiro que ele disse que era para pagar os trabalhadores da empresa dele? Ele paga... Foi um fato, Um fato novo que mostra assim, estão comprando, é corrupção, eu não quero isso para mim. E aí podia ter havido... Assim como o Pablo Marçal em São Paulo inventou um atestado frio, né? E aí perdeu lá por 1%, 0,5%. Rapidamente, professor, Jaguaruna também teve um momento histórico. Nunca tinha até então um prefeito reeleito em Jaguaruna. E aconteceu com o prefeito Laerte Silva. 2 coisas aconteceram ali. O Laerte fez um bom governo, ele passou imune, incólume até aqui das operações todas que estão investigando prefeitos aí. Ele passou por isso. E o PP retirou a candidatura. Quando o Partido Progressista retira a candidatura, numa cidade onde os vermelhos brigam com os azuis, tu acha que os azuis votariam no Aguinaldo? Né? Não tinha condição. E nunca teve o resultado de eleição com mais de 2.000 votos, que foi o que aconteceu. Então, o Podemos, do Laércio Silva, se beneficiou muito com a saída do progressista da eleição e acabou ganhando, pela primeira vez, uma reeleição na cidade, e sendo mais votado com mais de 2.000 votos de diferença. Professor jornalista Hildo Silva, sempre é bom ouvi-lo, né? E escutá-lo, principalmente escutá-lo. Eu faço muito isso, né? Porque eu tenho certeza que suas palavras soam muito bem aos meus ouvidos. Muito obrigado pela sua presença, por esse bom bate-papo, fazendo essa análise bem completa e respeitosa desse pleito no último dia 6 de outubro agora. Obrigado pela sua presença. Duro, eu agradeço. Eu quero dizer que eu sou jornalista, não de opinião, eu sou um jornalista de apuração. Aqui, vocês me pediram no domingo que eu fizesse um pouco de opinião e hoje, nesse programa, eu fico muito feliz com isso, fico muito agradecido. O respeito acima de tudo. Muito obrigado, Dura. Parabéns pela nossa UniTV, né, que também deu um banho em todo o processo eleitoral. Parabéns a toda a equipe. Esse é o nosso papel, né, Dura? Levar a melhor informação para que o eleitor tire as conclusões e faça o que precisa fazer. Muito obrigado. Assim a gente termina o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira. Estaremos de volta na próxima quarta, aqui na nossa UniTV. Fique aí ligadaço na programação da nossa UniTV. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção.